Ela foi obrigada a quebrar o resguardo e tudo que ela temia aconteceu. Ouve comigo. Fui obrigada a quebrar meu resguardo e o que eu mais temia aconteceu. Fica aí e ouve essa história. Eu estava casada fazia 3 anos e eu tive o meu primeiro filho. E foi assim a maior alegria, né, da nossa vida, pro nosso casamento. A gente estava passando por momentos muito difíceis no nosso casamento e o nosso filho chegou para nos reaproximar, para nos trazer mais união. E logo quando assim eu engravidei, o meu marido, o que ele mais falava era: nossa, como que eu vou esperar 40 dias? 40 dias é muito tempo. E ele sempre foi assim muito machista, né, com essa coisa assim. Sempre pensava que os médicos que impunham, sabe? Esse tipo de situação, que na verdade não tinha nada a ver, e que podia sim, e não tinha nada a ver esperar todo esse tempo. E ele sempre vinha com essa, sempre. E aí eu falava, tem que esperar, porque tem que esperar o útero voltar ao lugar. Sempre explicava pra ele. Ele nem queria saber. Tipo, ele só pensava literalmente nele. Esse era o ponto ruim dele. Fora isso, ele era um ótimo marido. Ele era muito romântico, ele era muito carinhoso, cuidava muito bem de mim, me amava. Só que ele tinha esse traço tóxico. E isso me incomodava um pouco. Eu era uma mulher muito ciumenta, né? Então, eu sempre tive muita dependência emocional dele, sabe? Eu nunca me priorizei. Eu nunca falei assim, não pra ele, sabe? Tipo, não, hoje eu não tô bem, ou hoje eu não quero, hoje eu não tô muito legal. Não, eu sempre, tipo assim, quando ele queria, eu estava pronta. Nunca eu priorizava as minhas vontades, sabe? Porque eu tinha dependência emocional nele. Então, eu sabia que eu precisava tratar isso em terapia. Então, às vezes, por exemplo, eu tava com algum problema, né, de mulher, sabe? Que tinha que usar pomada, que não pode falar aqui, mas eu tava com problema, e aí eu tinha que usar pomada. E às vezes eu não usava a pomada, porque eu sabia que ele ia ficar nervoso por ficar, tipo, 7 dias sem fazer nada. Então, eu não usava e eu não me priorizava. Eu falava, não, eu não cuidava de mim. Eu só pensava nele mesmo. E aí, isso ia me machucando por dentro. Porque eu sabia que eu precisava me priorizar primeiro, né? Ainda mais nesse tipo de situação. Aí, quando nosso filho nasceu, né? Foi muito feliz nosso momento, né? E aí, tipo, ele me respeitou. Eu fiquei uma semana... E ele nada de falar nada. Eu falei, ufa, acho que ele entendeu, né, o que é o resguardo. Ele tava vendo a minha situação, né, ele tava vendo que eu não tava recuperada. Gente, eu não tive parto normal, eu tive uma cesariana. Então eu não tava conseguindo levantar, fazer nada sozinha. Então acredito eu, na minha cabeça, bom, agora ele percebeu. E aí passou uma semana, tranquilo, ele não tocou nesse assunto. Eu falei, bom, agora ele caiu na real, né. Só que não. Chegou na segunda semana, eu tava já melhor. Já estava mais recuperada. A minha mãe que tinha vindo cuidar de mim já tinha ido embora, né? Então eu já estava fazendo as coisas de casa sozinha. Eu já estava arrumando a casa. Então, tipo, na cabeça dele eu já estava bem, né? Porque eu já estava andando. Então eu já estava bem. Pronta para ter outro filho. Aí eu fui na minha consulta com a minha ginecologista, né, depois de 15 dias, pra tirar os pontos. E tirei os pontos. Acho que ele tava só esperando eu tirar os pontos. Na cabeça dele, eu já estaria pronta. Eu fui tirar os pontos e fui tirar sozinha. Não fui com ele. Deveria ter ido com ele. E aí eu fui tirar os pontos sozinha. Chegando lá, ela tirou os pontos, só que ela falou assim, ó, ainda tá um pouquinho... Tem um pontinho que não tá muito legal. Não faz esforço, tá bom? Cumpre o seu resguardo certinho de 45 dias e volta aqui pra eu ver se você tá liberada pra, né, ter relação. Falei, tá bom. E voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, meu marido falou, coloquei nosso filho pra dormir, agora vem aqui pra gente poder namorar. Aí eu falei, como assim? Ele, você já tirou os pontos, né?
Falei, não, mas eu ainda tenho um pontinho inflamado. Só fazem 15 dias dentro, tá tudo aberto ainda. Não pode, 45 dias no mínimo, e ainda ver se eu tô liberada. Eu pesquisei e vi que se a mulher estiver pronta, se tiver tudo bem com a mulher, mas comigo não tá tudo bem. Aí ele, não. Aí ele já começou a fazer cara feia. E aí nisso, eu falei, bom, ele tá, sabe, precisando, ele vai acabar procurando outra. E aí comecei a, de novo, não me priorizar e me deixar de lado. E eu falei, não, eu vou ceder. E eu falei, bom, não vai acontecer nada, né? E aí eu fui e cedi. Nisso que eu cedi, nós não usamos proteção nenhuma. Porque na minha cabeça, eu pensei, acabei de ter filho, né? Nada vai acontecer. E aí, o pior aconteceu. 2 coisas. Primeira coisa, é óbvio que lá dentro, tudo, né? Tudo aconteceu. O meu ponto abriu, dentro começou a ter sangramento. E aí eu tive que ir pro hospital no outro dia. Ele se sentiu culpado, né? Claro que ele se sentiu culpado. Mas mesmo assim ele não veio me pedir perdão porque a culpa foi dele. E aí ele ainda teve a cara de pau de falar, tá vendo, amor? Você tinha que ter resistido desse jeito. Gente, ali pra mim foi a gota. Aí eu tava no hospital, eles conseguiram cessar aquela hemorragia porque eu fui rápido. Só que tiveram que me dar ponto de novo, porque o ponto de fora abriu, mas no interno eles conseguiram cessar o sangramento. Fiquei na base de antibiótico, tive que ficar internada, longe do meu filho. Meu filho teve que começar a tomar fórmula. Tudo começou a desandar na minha vida. E aí eu achei que ali já teria sido o pior pra mim. Mas não. Quando passou 1 mês, né? Que eu já deveria ter separado ali por tudo que aconteceu. Mas ainda assim, eu tinha uma dependência emocional. Quando passou 1 mês e era pra vir minha primeira menstruação, não veio. Eu falei, é normal, é do parto. Fui fazer o meu primeiro transvaginal pra ver se meu útero tinha voltado pro lugar. E adivinhe, eu estava grávida. Grávida de novo, com uma cesariana que nem tinha sido recuperada. Eu estava grávida de novo, com um bebê recém-nascido. E agora o meu corpo não ia aguentar isso. O que eu ia fazer? Eu não estava acreditando. Eu sabia que eu não ia aguentar. Quando eu cheguei em casa, contei pra ele, ele pulou de alegria. Isso pra mim foi o pior. Como ele pulou de alegria, eu sei que é uma vida, que é o nosso filho, mas e o meu corpo? Como que eu ia aguentar gerar de novo? Que eu acabei de sair de uma. Eu sei que a culpa maior foi minha, de ter cedido e não ter nem me protegido. Mas agora eu fico pensando, eu levo adiante essa gestação ou não? Eu não sei se eu vou aguentar. Não sei se eu vou aguentar passar por isso de novo. E a minha médica me deu a opção de interromper, se eu quisesse, porque eu tô vulnerável, né? E eu não, de verdade, eu não sei o que eu posso fazer. De verdade, eu fico sem saber se eu levo adiante ou não. Eu sei que é o meu filho. Eu sei que é uma criança, uma vida, mas e a minha vida? O meu casamento tá por água abaixo. Eu vou ter que começar uma terapia e eu não sei se eu vou continuar casada, porque depois disso, pra mim, ele tá perdendo a graça. E de verdade eu não sei o que fazer. E essa é a minha história. Gente, que situação. Tem que ter muito cuidado. Passar ali o puerpério certinho, porque por mais que os maridão acham que é qualquer coisa, mas isso é algo muito sério, principalmente se a mulher tiver de cesárea, cara. Eu lembro que tinha uma moça que ela teve cesárea, não sei o que aconteceu, ela chegou no hospital com o ponto aberto cheio de secreção, né? É muito perigoso. Esse foi o vídeo de hoje, é um prazer te ter aqui, até o próximo vídeo. Tchau!